destruição do mundo é pouco para descrever o conteúdo desse livro apócrifo. No Apocalipse de Tiago, Jesus revela a existência de entidades que roubam almas humanas. Além de trazer reflexões sobre o sentido da vida, ele ensina para seu discípulo como escapar da Matrix. Segundo esse apócrifo, a Matrix não só existe, como ela está ligada diretamente a uma criatura chamada Demiurgo, que seria uma manifestação imperfeita do Deus Criador, que teria um lado mau e ruim. Veja agora os segredos que estão revelados nesse apócrifo, que foi banido da Bíblia. O primeiro Apocalipse de Tiago. O que esconderam de nós? Vamos bibliografar para você. Há um grande interesse nesse texto antigo. O primeiro Apocalipse de Tiago fazia parte da coleção de hierográficos da Biblioteca de Nag Hammadi, encontrados em 1945, por um camponês do Egito. Porém, em 2017 foi achada uma cópia em grego datada do século V, no acervo da Universidade de Oxford, que é uma das mais antigas do mundo, superando a versão em copta que tínhamos em mãos até então, fazendo esse apócrifo virar notícia novamente no meio religioso. Sua história começa relatando que 2 dias antes da crucificação, Jesus chamou seu discípulo Tiago Menor para uma conversa em particular com ele. Nesse diálogo, Jesus revela antecipadamente que será capturado, fazendo seu discípulo ficar confuso, e mesmo sem entender, Tiago pergunta o que ele deveria fazer para evitar aquela situação. Mas a resposta de Jesus é para que apenas ele não tenha medo, pois tudo deveria acontecer como iria acontecer. E nisso ele segue seu caminho para a concretização do seu final inevitável na cruz. Após sua morte, Tiago fica responsável por confortar os outros discípulos, que estavam muito abalados com aquele falecimento. Em um desses dias ele sobe no monte chamado Gólgota, que havia sido o palco da crucificação de Jesus, para orar e jejuar por algum tempo. Então, nesse momento, inesperadamente ele é surpreendido pelo próprio Cristo, que se materializa diante de seus olhos e chama Tiago para conversar, sentados no alto de uma pedra. Ali Jesus evidencia ensinamentos secretos e filosóficos sobre a vida. Também descreve eventos futuros que estavam prestes a acontecer, incluindo a morte de Tiago, e mais alguns detalhes sobre o reino espiritual, para onde ele iria, inclusive em como Tiago poderia escapar dos seres coletores de almas, que tentariam impedi-lo de transcender ao céu. A partir dessas revelações é dito que o mundo material seria uma prisão criada por um ser maligno, algo muito parecido com o filme Matrix, onde o arquiteto criador de tudo teria desenvolvido um programa capaz de aprisionar mentes humanas em um lugar que fariam elas imaginarem estar vivendo no mundo real, porém com o poder de tomar decisões sobre seus atos, incluindo decidir permanecer na Matrix ou não, como uma espécie de livre-arbítrio compartilhada, ou melhor, programada. Porém, o arquiteto do qual Jesus estava se referindo não estaria ligado à inteligência artificial, e sim ao reino celestial. O nome dessa criatura seria Demiurgo, que nada mais é do que o lado mau de Deus, do Criador, um ser supremo que trouxe causa à existência, e que tinha o objetivo de prender o espírito no corpo humano, servindo apenas como um receptáculo para a alma. Ou seja, o mundo que conhecemos hoje seria ruim, pois realmente foi criado por uma divindade imperfeita, capaz de aprisionar a vida humana nesse plano terrestre e desordenado. Jesus também descreve nessa narrativa como seria essa prisão, do qual ele se referiu, que estaria protegida por figuras demoníacas chamadas de arcontes, seres capazes de bloquear o caminho entre a existência material e a vida após a morte. E em forma de alegoria, Jesus também dá um passo a passo para instruir Tiago sobre o que ele deveria fazer e falar quando se deparasse com os roubadores de alma no seu caminho após a morte, pois eles teriam que obedecer suas ordens e o guiá-lo ao encontro da sabedoria, que era chamada de Sofia. A Sofia seria a personificação do conhecimento, como se o conhecimento existisse através de um ser espiritual. Esses seres também eram chamados de éons, que seriam entidades originadas de Deus. E seguindo esses comandos, Tiago seria capaz de ascender ao mais alto dos céus.
Após essa conversa com Jesus, Tiago vai ao encontro de outros discípulos para contar o que tinha acabado de acontecer e testemunhar os ensinamentos que a ele tinham sido passados. Aquilo fez algumas pessoas tomarem como verdade e acabaram acreditando em suas palavras. Porém, outros se indignaram e chegaram à conclusão que era uma mentira grave e sujeita à condenação. Vamos jogar este homem da altura para o chão, pois ele não é mais digno de vida. E eles pegaram Tiago, mas aqueles outros que humildemente receberam o mensageiro ficaram horrorizados. Eles se levantaram contra seus irmãos dizendo: nós não tomaremos parte em derramamento de sangue, como o justo morrendo através da injustiça. E do meio deles, Tiago partiu. A história termina dizendo: nós não seríamos capazes de encontrá-lo nem mesmo se o procurássemos, talvez por ele ter sido jogado de um lugar muito alto. Todos esses elementos que acabamos de extrair do Apocalipse de Tiago, como as referências ao demiurgo, arcontes, éons, roubadores de almas, são de origem gnóstica e fica claro quanto elas se diferenciam das escrituras sagradas, que realmente foram inspiradas por Deus. Os gnósticos formavam uma seita cristã muito antiga daquela época, que foram capazes de misturar as crenças judaicas com a filosofia greco-romana e oriental, que juntos deram origens a muitos apócrifos que temos hoje em dia. Isso acabou causando muitas influências negativas a adeptos da fé cristã, que se confundiam com os ensinamentos gnósticos presentes na sociedade, causando um enorme rebuliço, ao ponto de grandes evangelistas como Paulo ser obrigado a advertir igrejas recém-convertidas na fé sobre os perigos de nos deixarmos influenciar por falsas doutrinas. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. A igreja de Colossenses era formada por muitas pessoas que tinham acabado de deixar o paganismo, e era fácil para elas voltarem às práticas habituais, antes de sua conversão, por não terem tanto conhecimento bíblico. E isso acabou facilitando para os gnósticos introduzirem suas ideias no meio da sociedade e ramificar a sua crença e ideias consideradas serem as corretas. Gnosticismo vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. Eles acreditavam possuir uma sabedoria muito mais elevada do que aquela que já havia sido revelada pelos profetas de Deus. E isso traz um ponto de comparação em comum às seitas antigas como o próprio gnosticismo, pois todas elas partiram do pressuposto da existência de verdades secretas que podiam ser reveladas apenas a um grupo seleto de pessoas iluminadas. E isso causou ao longo da história o surgimento de movimentos paralelos ao cristianismo raiz. Alguns detalhes, como o fato do discípulo Tiago não ser o irmão biológico de Jesus e sim o irmão no sentido espiritual, se diferencia das informações dadas nos 4 evangelhos, que nos revelam a ligação familiar entre Jesus e Tiago, como sendo sanguínea, por terem o mesmo pai e a mesma mãe, no caso José e Maria. Por acaso não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Outro erro, dessa vez cronológico, que podemos encontrar nesse apócrifo é uma contradição sobre o local de morte de Tiago. O texto nos propõe que ele tenha saído de Jerusalém para a cidade de Pela durante a invasão romana. Já nas obras dos historiadores da época como Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia, é dito que o discípulo justo teria encontrado seu fim no ano de 62 d.C. em Jerusalém. O apócrifo também nos traz uma compreensão diferente da importância de Jesus, porque para os gnósticos, ele era apenas um revelador da sabedoria humana, e não um Messias. Pesquisadores também discutem a data provável de criação desse texto como sendo posterior ao segundo Apocalipse de Tiago, sendo difícil dar credibilidade às informações de datas contidas nele. Por essa e outras contradições com o resto das Escrituras, o Apocalipse de Tiago não é considerado inspirado por Deus, e por ser um conteúdo puramente gnóstico,
Esse livro de revelações nunca chegou a fazer parte da Bíblia, sendo excluído definitivamente da formação do cânon, no século IV pelo bispo Atanásio de Alexandria, sendo proibido e considerado herético pela Igreja. Atualmente, traços de influências neognósticas continuam provando que ela nunca saiu de dentro das igrejas, fazendo muitas pessoas buscarem conhecimentos ocultos, negligenciando a suficiência de Deus como aquele que pode nos dar respostas que não encontraremos em outros lugares. É melhor ser separado pela verdade do que ser unido pelo engano. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva nesse canal. Sua contribuição é essencial para o crescimento aqui na plataforma. Ajude nossa comunidade curtindo e compartilhando esse vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar aí nos comentários dicas dos próximos temas. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!